Eu tive devaneio excessivo. Eu não sabia desse diagnóstico. Eu vim a conhecer esse diagnóstico em idade bem avançada. Mas lá pela faixa etária de entre 14 e 16 anos, 17, na verdade, eu fui curado do devaneio excessivo com 18 anos. Então, vivi uma boa parte da minha adolescência tendo essa dificuldade de interagir com o mundo físico. E o que aconteceu comigo na minha época, quando lá pelos idos de 1979, quando eu fui curado, então eu devo ter lá pelos idos de 1975, 76. Nós não tínhamos internet, ela veio aparecer bem depois, nos anos de 1990. Então, como é que eu cheguei à condição de desenvolver esse devaneio excessivo? Eu ia à casa do meu padrinho, dormia lá, e ele comprava muitos gibis, todo tipo de gibi que você consegue imaginar, que tem na banca, na livraria, ele comprava toda semana, todos eles. E eu lia muito e comecei a aprender a ler muito rápido. Logo, gibi já não era suficiente para que ocupasse o meu tempo de leitura. Então comecei a ler romances e como eu tinha desenvolvido a capacidade de associar o diálogo com a figura, ao ler os romances, eu transformava na minha cabeça os romances em um filme. Eu era capaz de ler um romance e, findo a leitura daquele romance 2 horas depois, se você me perguntasse se eu havia lido um romance ou um filme, eu não saberia a diferença, porque na minha cabeça o romance lido era como um filme visualizado. E quando terminava um romance, eu pegava outro, terminava um romance, eu pegava outro. Eu me lembro que quando eu comecei a ler os livrinhos de bolso, aqueles de Bang Bang, eu carregava eles no bolso. E quando eu ia para a fazenda do meu avô, eu estava com eles no bolso. Uma vez meu avô perguntou: vai, você está cuidando do gado? Só me falta você trazer um livrinho de Bang Bang aqui para cuidar do gado. E, na verdade, ele estava no meu bolso. Quando meu avô não me olhava, não me observava, eu abria o livrinho e lia rapidamente. E aqueles filmes, aqueles romances se transformando em filmes na minha mente, quando eu não tinha o que ler, o que eu fazia? Eu recuperava o último romance lido e dava continuidade na história. Eu começava a imaginar as cenas dos filmes, tudo eu transformava em filme. E ali eu comecei a perceber que eu estava desenvolvendo um problema para mim. E qual era esse problema? Qual era a natureza desse problema? De segunda a sexta, no período escolar, eu me lembro que eu só tinha 2 horas de noção de tempo real. O resto eu estava em desvaneio. E aí eu comecei a me preocupar, porque eu pensei comigo, o que vai acontecer se essa janela se fechar? O que vai acontecer se eu for para o mundo da fantasia e não mais voltar? E ali eu comecei a ficar seriamente preocupado. Eu tentava lembrar do meu dia de ontem, por exemplo. O que eu fiz ontem? Mas eu não conseguia me lembrar. Eu só lembrava de um ou dois ou três fatos no mundo real, um estudo que eu fiz, uma prova que eu realizei, e no mais eu estava no mundo da fantasia. Então eu percebi que eu tinha que tomar uma providência. Mas o que de fato me levou a perceber que eu estava vivendo um problema que precisava ser tratado? Eu tinha um senso de consciência desenvolvido. A consciência é a capacidade que você tem de se enxergar. É a capacidade que você tem de analisar a sua conduta como se você fosse o filme da sua própria consciência. A sua consciência examina os seus atos e ela observa se eles são bons ou se eles são ruins. Então, eu tinha esse requisito dentro de mim, uma consciência
altamente desenvolvida. E você vai me perguntar, César, como é que você conseguiu desenvolver a sua consciência? Veja só que coisa interessante. Lá por volta dos 5 anos de idade, eu uma vez fui dormir na cama da minha mãe e, para minha vergonha, quando eu acordei, havia um lago ao lado da cama. Como é que eu ia explicar aquilo? A única coisa que eu me lembro é que eu tinha sonhado com água e de manhã a água estava do lado. Então eu entendi. Todas as vezes que eu sonho com água, eu tenho que correr para o banheiro para que nenhum desastre aconteça. Então eu comecei a desenvolver a minha consciência no ato de dormir. Eu dormia, mas a minha consciência estava desperta. Ela tinha que sondar os meus sonhos. E se ela enxergasse a palavra-chave água, o sonho água, ela deveria me despertar e me levar imediatamente para o banheiro. E assim eu comecei a desenvolver a minha consciência. Eu dormia, mas examinava o que eu sonhava, sonhava com água, acordava repentinamente e ia para o banheiro. E isso foi me ajudando ao longo da minha vida, principalmente quando eu tive desvaneio. Outra coisa que me ajudou foi a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Eu li o Salmo 32, o versículo 9 diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outras sortes não te obedeça. Eu andava muito a cavalo, eu sabia a importância da rédea para dominar a força do cavalo. Ou ele corria, ou ele andava devagar, ou ele virava para a direita ou para a esquerda. Enfim, você podia dominar o cavalo por uma rédea. E eu ficava me perguntando, será que eu não vou me dominar? Será que eu vou observar que algo está acontecendo ruim para mim, está me causando prejuízo, está me tirando da realidade e eu não vou fazer nada? Será que eu vou ser como cavalo, como jumento? Eu vou simplesmente me atirar a algo que me prejudica? Tudo que a gente tem na vida, que tem desequilíbrio, que fazemos mais uma coisa do que a outra, ela nos prejudica. Então eu pensei comigo, eu gosto de ler romance, eu gosto de sonhar, eu gosto de imaginar as coisas, mas elas estão prejudicando o meu dia a dia. Então eu vou tomar uma decisão radical, já que a fonte que alimenta o meu desvaneio é o romance, eu não vou ler esse ano. E assim, aos 18 anos, lá pelos idos de fevereiro, eu tomei a decisão. Este ano eu não vou ler nenhum romance. Eu vou cortar a fonte. E ao cortar a fonte, eu não tenho o que vai alimentar. Imagina você, uma grande árvore. Você pega aquela árvore e corta ela pela raiz e a árvore cai sobre o chão. Mas todos os galhos estão verdes. Se você passar no momento seguinte, olhar para aquela árvore e não perceber que ela for cortada na raiz, você pensará que ela cresceu deitada, ela está ali com todos os seus galhos verdes. Mas à medida que os dias vão se passando, a força de vida, a força vital daquela árvore foi suprimida porque ela não tem mais a raiz e as folhas vão se secando até virar pó. Assim também, se a fonte é o romance e ele está me alimentando o meu devaneio, eu vou parar de ler romance. Eu vou tomar uma decisão radical. Eu vou cortar a fonte. Eu quero ver o que vai acontecer comigo se eu cortar a fonte. E assim, eu tomei a decisão de não ler mais romance. Os meses foram se passando, até que chegou no mês de agosto daquele ano, outubro daquele ano. E em 20 de outubro de 1979, eu peguei a Bíblia. Havia um livro dos Gideões que eu havia recebido na escola, um semelhante a esse. E ao ler, ao final, está escrito aqui, minha decisão para receber Cristo como meu Salvador. Eu li esta oração e a oração dizia, sou um pecador. E eu pensei comigo, quando eu li isso, eu devo ter recebido esta Bíblia lá pelos 14 anos de idade. E eu disse para comigo mesmo, eu não vou ler esse livro, porque
Eu não vou escrever o meu nome, assinar aqui, porque eu não acredito que eu seja pecador. Eu não roubo, não mato, não furto, não adultero. Então eu não entendo por que eu preciso de um Salvador. Isso foi lá pelos 14 anos. Depois eu fui nos Estados Unidos. Morei 9 meses lá e encontrei esse livro de Tim LaHaye, Como Estudar a Bíblia por Você Mesmo. E aí eu comprei esse livro, eu tinha 16, 17 anos quando eu comprei esse livro. Então eu tinha esses dois livros comigo. A Bíblia dizendo que eu tinha que aceitar Jesus como Salvador e o Tim LaHaye dizendo como eu devia estudar a Bíblia. Então, no dia 20 de outubro de 1979, eu entrei no meu quarto e falei, hoje eu vou descobrir por que eu preciso de Jesus como meu Salvador. Abri a Bíblia, peguei a Bíblia e abri esse livro, e esse livro, quando eu o abri, ele estava dizendo o seguinte, que se você tem dúvida da sua salvação, você deve ler a primeira epístola de João durante 7 dias, uma vez por dia, até você adquirir convicção da necessidade da tua salvação. Então eu falei, eu vou fazer isso que ele está dizendo, eu vou abrir a Bíblia na primeira epístola de João e vou começar a leitura por ela. E assim eu abri a primeira epístola de João e li o primeiro capítulo. Quando eu cheguei no verso 10 do primeiro capítulo, eu li, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Antes disso, aliás, no verso 8 está escrito, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu li e falei, eu acho que eu não tenho pecado. Eu não roubo, eu não mato, eu não furto, eu não adultero. Mas aqui está dizendo, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E mentira é pecado. E a minha mãe sempre dizia isso, mentira é pecado. Então eu tenho pecado. Se eu tenho pecado, o salário do pecado é a morte. Olha a minha consciência trabalhando comigo, a minha consciência examinando os meus atos, a minha consciência percebendo as minhas atitudes. Então eu disse, se eu tenho pecado, o salário do pecado é a morte, então eu preciso de um Salvador. Então eu vim até essa oração e orei, confessando a Deus que sou um pecador e crendo que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por meus pecados e que ressuscitou para minha justificação, aceito-o, confesso-o como meu Salvador pessoal. Assinei o meu nome e datei 20 de outubro de 1979. E aquilo mudou radicalmente a minha vida, porque depois eu compreendi que a hora que eu fiz aquela oração, eu fui justificado por Deus, eu fui regenerado por Deus, eu me tornei uma nova criatura, eu nasci de novo, eu me tornei filho amado de Deus. Observa como foi a minha chegada até aquele momento. Eu estava sofrendo do devaneio excessivo. O Salmo me disse, você não tem que ser como o cavalo e como o freio. A minha consciência percebeu que eu precisava tomar uma atitude, eu precisava sair daquele estado de coisa. Aquilo não poderia me levar a um lugar bom. Há caminhos que parecem direito ao homem, o fim deles é morte. Então o devaneio para mim, o devaneio excessivo, era um caminho de morte. Não ia me levar a um bom lugar. E isso me fez tomar a decisão de cortar o mal pela raiz. Eu não sei hoje, com a internet e o devaneio sendo alimentado pela internet, como seria a atitude a tomar. Mas uma atitude precisa ser tomada. Se você quer ser livre do seu devaneio excessivo, você precisa tomar essa decisão de, primeiro, cortar o mal pela raiz. Depois, conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador e ter uma profunda mudança da sua natureza, nascendo de novo e entrando no reino de Deus. Que o Senhor seja louvado.